A verdadeira inovação está nos detalhes que transformam o cotidiano e aumentam a eficiência. Se adapte às novas tecnologias ou fique para trás. Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e tô junto com o meu grande amigo Zé Negri, recebendo um cara que eu admiro muito. Quem que é, Zé? Esse cara aqui só tem 24 anos de experiência no setor elétrico, já trabalhou em multinacional, foi músico, eu fiquei sabendo, e ainda por cima é adorador de Fusca. Senhor Fernando Bevilacqua. Fusca, Fernando? Fusca. Essa é novidade pra mim. Ô, Fusca é lindo. Mas você tem um? Eu tô no processo. Não tá fácil achar. Fernando, é um prazer te receber, cara. Vou começar o episódio tietando você. Opa. Você é um dos caras que eu uso como exemplo quase que semanalmente lá na Performa. A forma como você gere e a forma como você cuida da sua equipe me inspiram muito. Então, por isso que eu tô te falando, realmente é um prazer te receber aqui no PQP e tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal. Não sei se a gente vai falar de trabalho, porque a gente precisa falar de Amora, a gente precisa falar de música, a gente precisa falar de Fusca. Se sobrar tempo... Jiu-jitsu. Se sobrar tempo, a gente fala de trabalho. Cara, obrigado por ter vindo aí bater esse papo com a gente. Tá ótimo, Léo. Então, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu acho que a recíproca é verdadeira. Eu também admiro muito vocês, todo o trabalho que vocês fazem na Performa. A gente sabe que empreender, inovar não é fácil. A gente sabe de todas as dificuldades e estar hoje aqui para bater esse papo com vocês é realmente uma honra. O Fernando, e tem um ponto, né? A gente fala assim, puta, empreender é difícil. E olha a visão que eu tenho. Pra mim, o seu trabalho, você fala, eu sou diretor da Eaton. Ok, você empreende tanto quanto eu. Porque o dia a dia, ele é um grande empreendimento, né? É que a gente... Talvez a gente se acomode, né? Algumas pessoas, né? Não é o seu caso, mas talvez algumas pessoas se acomodem, eu tenho um emprego e tal. Cara, você não tem um emprego. Você não tem um emprego. Isso é muito efêmero. Né? É um negócio que você precisa construir dia a dia. Né? E quando a gente olha para trás, a gente estava conversando aqui antes do episódio, né? A construção do dia a dia acaba te mostrando caminhos que você pode trilhar ou não, né? E eu acho que tem pessoas que escolhem não trilhar e tá tudo bem. E tem gente que bota a faca no dente e fala, cara, vamos fazer, né? Como você percebeu, Fernando, que você ia ser líder? Porque você não nasceu líder. Você nasceu trabalhando lá, que você falou, Sim. Cara, Léo, meu primeiro emprego era montando painel no curso técnico. É isso aí. Né? Teve um momento que você falou, cara, eu vou por aqui. Eu vou liderar essa empresa. É uma pergunta interessante. E é legal conversar com pessoas que têm esse perfil, esse ponto de liderança, porque eu gosto de olhar para trás, né? Quando eu entendo o passado, eu consigo me planejar para o futuro. É uma boa reflexão, né? Então, vou tentar responder sua pergunta de forma bem assertiva, o máximo possível. Eu entendo assim, durante o processo de formação, tanto quando você está dentro da sua casa, quanto depois quando você sai, né? Quando você vai mais conectado com o mercado profissional, você tem que entender aquilo que te move, né? Pode parecer clichê, mas no final da história, você tem que ter uma paixão, né? E não uma paixão é aquilo que realmente vai te mover e vai te desafiar a um próximo passo, né? E muitas vezes, né, todo mundo quer ter uma fórmula mágica, conseguir enxergar até o final. E na verdade, a realidade não é essa, né? Fazer uma analogia é você entrar você tem um facão e você tem que entrar dentro de uma floresta. Você não sabe se daqui 100 passos você vai ter que virar para a direita, você vai virar para a esquerda. E você pode ficar na frente daquela floresta segurando aquele facão por um monte de tempo pelo medo de você dar esse primeiro passo.
Então eu entendo que o primeiro passo é a coragem de você se lançar e começar a aprender. E estar aberto para você observar. Uhum. Eu nunca na minha vida pensei que eu ia ser engenheiro elétrico. Nunca. Né? Quando eu era criança, brincava, falava que ia ser advogado, ia ser médico, professor de história, porque eu tinha um professor de história no ginásio que era muito boa. Então, eu acho que você é a primeira pessoa que eu conheço na vida que falou meu sonho era ser professor de história. Vá. Você já ouviu já? Você queria ser professor de... Ciências sociais. Ciências sociais. E tudo por exemplo. Então, os exemplos que eu tinha Legal. perto de mim me mostravam que isso eram pessoas que admiravam, exemplos que eram admiráveis. Então, eu comecei um curso técnico, assim como muitos profissionais. Era técnico em eletrônica? Em eletrotécnica. Eletrotécnica. Então, e é interessante ver hoje no mercado, né? Muitas pessoas começaram na carreira técnica através do técnico. Então, eu olhando, tenho um carinho muito especial e é interessante, eu sou o neto mais velho, o primo mais velho, então sempre meus primos, netos, amigos vinham... Você era meio que a referência, né? Eles vinham perguntar alguma coisa, a minha, vamos dizer assim, a minha recomendação, o Play Safe cara, faz um curso técnico, porque ele vai te colocar o primeiro passo para você entender se é aquele caminho que você estava. Eu tenho desculpa te interromper, Fernando, eu tenho uma ideia parecida, eu não sou especialista em educação, obviamente, mas eu tenho na minha cabeça que, para mim, todo curso, o que a gente chama lá do científico lá, que é os 3 últimos anos, deveriam ser técnicos. Em alguma área. Para pelo menos começar a colocar os jovens em contato com algo real. Porque eu acho super cruel você, com 17 anos, ter que escolher o que você vai fazer o resto da vida. Se você começa a ter contato com um monte de coisa... Né? Tudo bem, eu entendo, as matérias na escola te dão esse contato, mas é um contato acadêmico, não é um contato prático. Não. Né? São pouquíssimas escolas, por exemplo, que você tem uma aula de anatomia. Eu ia odiar, eu odeio sangue, mas, puta, beleza, ó, tá aqui. Ser médico parece com isso. Né? Ser engenheiro parece com isso, ser advogado parece com isso, ser ator parece com isso. Né? A gente não tem isso no Brasil. Né? E eu acho que se a gente tivesse essa formação técnica para todo mundo, eu acho que a gente daria um salto. Olha que coisa interessante que você está falando, Léo. Quando a gente percebe, por exemplo, essa questão da experimentação, que é algo que a gente prega pra caramba nesse sentido, de conseguir ver, experimentar e tudo mais, te dá um repertório absurdo, né? Nesse sentido, né? Do quanto você pode abrir e expandir a consciência em relação a opções de carreira e tudo mais nesse sentido. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Fernando. Vamos lá. A música. A música. O que você toca? Eu toco guitarra, violão. Mas músico sabe ler partitura? Sim, ficou no tempo. Eu voltei agora há pouco tempo, né? Mas nessa época, se você me perguntasse, né, eu estudava, antes de começar a trabalhar, eu estudava 6 horas por dia, ficava tocando, dedo calejado. Se você me perguntasse que eu ia ser músico. Boa. E olhando para esse sentido da música em si, que tem uma questão também dessa multidisciplinaridade, já vai uma expansão de consciência absurda, né, nesse sentido. Você acha que hoje, essa experiência que você teve com a música, de alguma forma te ajudou, no sentido de, como líder, como uma pessoa que, de fato, pensa nas pessoas, como é que você se conecta a pessoas? Um dos temas que você fala muito é a questão de diversidade, eu sei que você está muito engajado nesse sentido. Como é que você enxerga tudo isso, dessa questão de conectar a tua experiência no sentimento, porque música é isso também, né? Com essa questão da gestão, da liderança, da conexão com as pessoas? Acho que o primeiro, né, antes de tudo, você tem que criar uma base sólida. Então, na música, né, interessante, e eu estou observando isso nos meus filhos, né? Estou começando um processo de introdução musical, né? Legal. E a música fala, não, eu vou sentar e tocar. Não é assim. Você tem que sentar, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que criar um processo que é dolorido, que não vai ser rápido, para você ter uma base. Se você não tiver essa base, você não vai conseguir dar o primeiro passo. Você não consegue sentar no estúdio e falar, gravando.
Você não consegue. Você tem que estar muito bem sedimentado. Uhum. Então, o primeiro passo, até para você ser um líder, você tem que ter uma base sólida. Esse é o primeiro passo. Para você poder estar sentar na mesa, ou sentar no estúdio, ou sentar onde você for, ter essa base sólida. O segundo passo, né, você não vai fazer nada sozinho. Uhum. Né? Existem músicos que são multi-instrumentistas, o cara grava voz, bateria, baixo, só que é um em muitos poucos. Sim, Você tá dentro de um time, que não adianta você fazer a tua parte bem, se o baterista não tiver no ritmo, não vai sair legal a música, né? Se não tiver lá, a gente brinca da cozinha, né? Que é a bateria, bateria e o baixo, né? Cara, né? Aí você começa a fazer essas analogias, né? Então, por exemplo, você tem uma banda. Se você tem uma cozinha, uma bateria e baixo rolando bem, talvez ali você pode se aventurar diferente em outras atividades. Legal. Ali na guitarra, na voz. Por quê? Porque ali você tem uma base segurando. Uhum. Porque não adianta também você fazer a outra parte se você não tem uma base segurando. Entendeu? Então você começa a criar uma visão de que as coisas estão conectadas, né? Muito difícil você fazer uma coisa sozinho, né? Sim. Ter um sucesso sozinho. Você pode até ter alguma coisa momentânea, mas ali, ou seja, se você não tiver uma base sólida, ou seja, você conhecer aquilo que você está fazendo e conseguir entender que todo mundo tem que estar dentro lá daquele ritmo, dentro da harmonia, né? Tiver uma harmonia, você não vai conseguir fazer muita coisa. O Fernando, olha que legal que você está falando. Eu sempre fiz questão de me cercar de boas pessoas. Em qualquer área da minha vida, né? Desde dos amigos, né? As pessoas que, obviamente, que trabalham comigo, né? Por quê? Porque se eu tenho um time forte, eu posso me aventurar. Eu posso tentar fazer algo diferente e me destacar de todo mundo. É o que você falou. Se eu tenho ali uma equipe mandando bem ali na bateria e no baixo, eu consigo me aventurar um pouquinho. É exatamente o que acontece. Se a cozinha da performance estiver funcionando bem, eu consigo ousar. Eu consigo correr riscos. Né? Eu consigo dar aquele passo que sozinho eu não daria. Fato, não daria, porque aí eu ia ficar com medo. Né? E a gente tem receio, não tem jeito, né? Do tipo assim, o pessoal fala, pô, Léo, quando você resolveu montar a performance, você não ficou com medo? Ficou muito. Era tudo que eu tinha, era medo. Só que isso não me trava. Né? Quando a gente tem medo, quando a gente sente que a gente está correndo algum risco, o que a gente faz é um plano para mitigar o risco e vamos adiante. Vamos adiante. A gente se planeja. A gente também falou sobre isso, né? A importância do planejamento, né? Para a gente dar o próximo passo. Mas... Tô vendo uma relação bem bacana nesse ponto com a ambidestria. Sim, total. Ambidestria organizacional é isso. Porque você está falando, na verdade, é o seguinte: você tem uma base boa, você tem o run the business, né? Com a cozinha rodando muito bem, e isso dá condições de você começar a pensar em inovação, começar a pensar em como trabalhar essa questão de formas diferentes de pensar ou de atuar dentro do teu setor. E eu vejo que você atua muito, Fernando, nessa questão do H3, né? Da inovação incremental, da inovação pequena que dá resultado. Né? Oh, perdão. Valeu. Como é que é isso, Então, vou tentar, para chegar nesse ponto, vou tentar pegar o gancho do Léo, né? Então, você tendo uma base. Então, a primeira coisa, você tem que ter claro o que também é essa base. Porque é muito... Aí é uma questão cultural que a gente tem que trabalhar, né? Nós aqui, né? Principalmente no Brasil, que é justamente conseguir ter um planejamento, uma eficiência, uma meta clara do que tem que ser feito. Né? Porque às vezes a gente não está tão bem naquilo que a gente está fazendo e a gente está querendo dar o próximo passo. Boa. Então, eu falei, solidificar. Né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, né, é você começar o quê? Como é que você vai para o próximo patamar? Porque os desenvolvimentos são feitos em patamares. Sim. Né? Então, né, como se fosse degraus de uma escada. Né? E às vezes esses degraus, alguns são mais compridos, outros são mais curtos. Então, você tem que conseguir ter o tempo para quê? Para ter aprendizado, para o próprio processo, né? Ter uma melhoria contínua, ou seja, o próprio processo alimentar, ter um ciclo de PDCA ali, alimentando ali, né, o próprio processo e tá estável. Na hora que tá estável, você vai para um próximo passo. Aí você vai precisar do quê? Do motor do próximo passo. Qual que é?
Você tem que gerar um novo planejamento, uma visão que você vai conectar aquelas pessoas que estão nesse patamar para o próximo patamar, ou seja, o que tem que ser feito para ele, e você utilizar o quê? Inovação como vamos dizer, como foguete para ajudar a ir para esse próximo degrau. E aí, a inovação, para mim, é uma questão bastante, assim, para mim, pragmática, né? Porque quando você vê a inovação, a primeira coisa que vem na tua cabeça é que você fala, não, eu vou inventar uma lâmpada, vou inventar um novo celular, vou inventar um novo veículo automotor. É uma coisa assim, a gente sempre está pensando naquela inovação, que é aquela inovação disruptiva. Isso aí. Né? E isso tem tanta coisa antes disso, exato. né, cara? Porque isso... Caraca, Fernando, eu penso igualzinho você, cara. Porque igualzinho, bicho. O que acontece, eu acho que assim, uma coisa que você tem que trabalhar, ainda mais hoje, a gente com informação tão rápida, né? A gente tá, né? Eu escuto tanta coisa, essa questão da dopamina, quando você tá lá conectado e tendo aquele recompensa tão rápida, né? Imediata. E, cara, como é que você gera a frustração? Porque, cara, não é fácil você ter uma inovação disruptiva todo mês. Ou todo quarter, ou todo... Não é fácil, não vai. E outra coisa, isso não vai acontecer, né? Todo quarter, né, cara? Se eu for fazer um paralelo, voltar para minha formação de engenharia elétrica, se você voltar e você pegar como a eletricidade hoje, ela é distribuída, ela é gerada, a gente vai voltar aí, sei lá, 150, 160 anos atrás, o conceito é o mesmo. Não teve nenhuma disrupção, né? Não, o conceito do elétron se movendo é exatamente o mesmo. Muito bom. O que você tem são os equipamentos foram ficando mais desenvolvidos, a tecnologia dos materiais. Você pega um transformador. Não, um transformador é o mesmo. Como é que ele funciona? Ele tem lá você vem com um fluxo de elétrons, ou seja, uma corrente elétrica, aí você sai desse circuito elétrico, vai para um circuito magnético. E depois você sai de novo do circuito magnético e vai para o circuito elétrico. É a transformação de energia. De elétrico para magnético e de magnético para elétrico. Então, esse processo é exatamente o mesmo. O que mudou? Mudou o material que é utilizado. Então, lá o aço silício com maior pureza. Eu tenho que fazer um chanfro diferente, eu tenho que colocar um sensor aqui, E isso vai criando mais eficiência. Então, se a gente tirar Mas o princípio, a base é a mesma. Né? Se você for pensar gerenciamento de projeto, planejamento que a gente estava falando aqui, aí você vê metodologias ágeis, PDCA, vai ter um monte de nomes bonitos, mas o conceito é o mesmo. Você tem que planejar. Eu gosto muito do PDCA porque é exatamente isso que a gente faz no dia a dia, até às vezes sem perceber, que é planejar, checar se está indo bem, se não estiver indo bem, entender o que está acontecendo e agir para corrigir o erro. É isso. Querendo ou não, você faz isso no seu dia a dia. Né? E o ciclo é exatamente o mesmo, não surgiu nada novo. Então, eu acho que onde é que está o ponto? É você conseguir entender, primeiro, entender isso e aceitar, que é importante se aceitar. Não quer dizer que você não vai, no meio acadêmico, você vai realmente trabalhar uma coisa disruptiva que vai ajudar a sociedade, vai... Sim. Com certeza. Que bom que existe pesquisa pura, né? Bom que existe. E tem que ter gente dedicada, e assim, concordo. E é isso que tem que acontecer. Só que a massa que a gente está falando aqui, a massa empresarial do dia a dia, né? O que a gente tem que, cada vez mais, tá claro que essa inovação pode vir de pequenas coisas. E você tem essas bases e tem coisas que vão ajudar a acelerar. Né? Então, tem conceitos, se eu trouxer da indústria, né? São conceitos do Lean Manufacturing, né? Que são, vamos dizer, da manufatura enxuta. Sim. Que vem, né? O conceito principal, né? Vem depois da Segunda Guerra, né? Principalmente nasce no Japão, né? Porque, ou seja, o Japão se reconstruiu muito rapidamente, então ele trabalha muito em conceitos onde vai diminuir desperdício, né? Vai fazer lá o just-in-time, usar só exatamente o que os recursos que são necessários para produzir, ou seja, começar a racionalizar para ter uma eficiência muito grande. E dentro desse processo, ele tem que fazer um processo que se autoalimenta. Então, imagina só, você tendo uma boa base que está gerando oportunidades e você conseguir enxergar essas oportunidades. Né? Que essas oportunidades podem vir através do próprio pessoal que está dentro do processo,
Imagina só, quem é o cara que conhece mais? O cara que está executando. Que tá executando, Você vai exato. falar, puxa, Sem dúvida. você tem que abrir, aí começa a conectar com diversidade. Uhum. Diversidade e inclusão, ou seja, você conseguir incluir, não só, a gente fala de diversidade e inclusão do ponto de vista cultural, de gênero, posição, ou seja, realmente ter uma visão inclusiva dentro de um processo, onde ele vai gerar talvez inputs que você não consegue enxergar. Uhum. Né? Outra coisa, como é que você também vai conseguir se conectar com os seus stakeholders, seja os seus clientes internos e externos? Porque também não adianta você só gerar ali uma visão, sendo que você não tem um impacto, ou seja, tem que ter um impacto positivo, porque no final da história, aquilo tem que se traduzir em um payback, tem que se traduzir numa, né? Porque muitas vezes também a melhoria que você faz é uma melhoria muito marginal ali, que está muito próximo, né? Então, inovação pode vir de diversos pontos dentro do teu processo conhecido, pode ser pequenas inovações, né? Então, um exemplo, né? Para mim, a maior oportunidade de inovação que você tem hoje é a inteligência artificial. Sim, concordo contigo. Aí você fala, puxa, E a inteligência gente lá na artificial. Performa colheu muito resultado com isso. Vamos parar. Entre aspas, já inventaram a inteligência artificial, certo? Sim, é Tá da inventado. década de 50. O conceito é da década de 50. É um algoritmo que foi avançando, aí criando computadores mais potentes que vão poder processar aquele algoritmo mais rápido. Estamos aqui. Agora, e aí? O que você vai fazer com aquilo? Então, determinado segmento, o cara pode olhar de uma forma, ter uma necessidade, né? Uma necessidade e utilizar essa inteligência artificial para o quê? Para escalar, ou seja, fazer mais processamentos de um determinado tópico, sei lá. Eu já vi temas que hoje você faz, ajuda a fazer diagnósticos de doenças. Sim. Por quê? Porque no final é análise de dados. Então você escala a análise de dados. Então às vezes você tinha que ter analistas, eu não sei, pesquisadores fazendo ali Laudo, né? e você tem ali uma inteligência artificial escalando. Né? Então, um exemplo. Mas se a gente voltar para o tema da onde pode vir, eu acho que é importante a gente estar aberto para todos os pontos, né? Eu comentei sobre as pessoas que fazem o processo, os clientes internos e os clientes externos, né? Para que você consiga listar, ter uma lista, né? Não que você vai fazer tudo, mas que consiga te mostrar quais são as oportunidades de melhora. E aí você senta em cima dessa lista e prioriza. Né? Vai priorizar, vai buscar ferramenta, vai buscar o quê? Entender qual que é o impacto, payback, né, que você vai ter daquilo, que é o investimento versus o retorno, né? E aí você começa a criar vamos dizer, um processo virtuoso. Legal. Aí as coisas começam a funcionar. Porque quando você retroalimenta o processo com resultado, a decisão fica muito fácil, né? Do tipo assim, ó, isso aqui tá dando resultado, eu sigo, eu evoluo, eu reinvisto. Puta, não testei essa hipótese e não funcionou. Tudo bem, isso também é uma boa notícia. Porque você mediu, não funcionou, paro de botar dinheiro nisso, vamos investir em outra coisa, né? Todo mundo, Fernando, eu vejo isso, né? E vim aprendendo isso ao longo do tempo. A gente quer que tudo dê certo. Beleza. Só que às vezes o dar certo é não funcionar. Ó, testei, não funcionou. Deu certo. Eu testei e não funcionou. Que bom. Sabe, eu brinco lá na empresa, eu falo assim, uma má notícia dada com antecedência é uma boa notícia. Gastou pouco. Exato, gastou pouco, botou, puta, não consegui evoluir nisso aqui. Tudo bem, mata esse projeto, vamos pro próximo. Né? Só que a gente tem aquela necessidade de, não, tem que dar certo, é meu projeto, aí você se apaixona pela solução e não pelo problema. E a gente fala disso direto, né? Apaixone-se pelo problema, não pela solução. A gente falou de paixão, mas paixão do ponto de vista daquilo que te move. Mas quando você entra na paixão, que é aquela venda nos seus olhos, que você deixa de ver a razão, é uma outra situação. Isso é pernicioso, né? É ruim, isso vai te atrapalhar. E o que você colocou, acho que muito bem colocado, Léo, e é uma questão que você tem que, eu acho que eu entendo como uma boa prática de cultura, que é o como você consegue também criar uma cultura corporativa, ou até dentro da tua casa, que, cara, errar faz parte do processo. É, isso aí. Né? Então isso você aí. tem aqueles conceitos americanos do fail fast, né? Você vai lá, errou, tá bom, vou para outra. Por quê? Porque você vai aprendendo, né? Você não necessariamente você
como você falou, vai acertar tudo na vida, não é assim, né? Você não acerta 100% daquilo que você faz. Na verdade, você talvez mais erra do que acerta, certo? Sim, E aqueles erros vão o quê? Vão te ajudar. Mas o importante que é? Você aprender. Né? Errar uma vez, não vai errar de novo. Então, seja, ajuda. Celebrar, eu brinco da gente celebrar os erros, né? Mas o que é celebrar os erros? É justamente compartilhar o conhecimento com todo mundo, que do tipo assim, cara, ó, não vai por esse caminho que não vai funcionar. E aí a gente compartilha isso com todo mundo, pra quê? Pra que ninguém cometa o mesmo erro. Cometer um erro novo, não tem problema nenhum. Né? Se a gente trata o dia a dia empresarial com essa leveza, é que ela fica muito fácil, porque é assim, ó, ou você acerta ou você aprende. Então, é sempre uma boa notícia, né? Porque se você acertar, maravilhoso. Enquanto você, de alguma forma, quando você coloca outras pessoas na mesa, né, o que é uma falha, ela gera um aprendizado que dá a possibilidade de você trazer os outros inputs de outras pessoas, de outras Sem perspectivas. dúvida. Tá bom, falhou, mas falhou por quê? Né? A gente tem a visão dos dados, a gente tem essa visão do que aconteceu, né, para que isso desse errado de alguma forma. E quando você junta, você falou bastante dessa questão da colaboração, né? Quando você junta as pessoas realmente para discutir essa questão de por que não deu certo, por que não funcionou, a riqueza que a gente tem nessa questão, tanto de aprendizado corporativo, o quanto a gente evolui, dá esse gatilho, né, das inovações que pareciam que eram quase nada, né, sei lá, troquei, em vez de colocar o parafuso na posição A, coloquei na posição B. Mas aquela posição B te dá um potencial de crescimento surreal. Né? E o quanto isso, de alguma forma, faz com que a gente consiga destravar muita coisa do que acontece nesse sentido, né, Fernando? Eu vejo muito que você faz isso no dia a dia, né? E esse é esse foi perfeito, Zé, porque é um conceito, novamente, de você valorizar essa falha que você teve. Porque se você não valoriza, você tá naquele vamos pro próximo, você vai errar de novo. Exatamente. Então, eu até escutei uma frase, deve ser antiga, mas para mim me tocou, né? Que é o ir devagar para caminhar rápido. Por quê? Cara, deu problema. Faz essa análise. Então, ou seja, novamente, se você entrar dentro da questão de melhoria contínua, de indústrias, vai ter um monte de ferramentas, né? Pra você fazer os 5 Whys, todas as Ishikawa, ou seja, toda essa parte de você fazer uma análise, né? Fazer uma autópsia daquilo que aconteceu. Para quê? Para você ter um plano de ação. Aí você vai ter um plano de ação para você ajustar aquilo que deu errado, passar para a próxima fase. Isso nós estamos falando, pô, mas isso é trivial, Fernando. É trivial, mas a grande maioria não faz. Não faz. Né? Por razão A, B ou C. Pode ser cultura, pode ser porque não está colaborando, porque não está trabalhando de uma forma correta, ou está naquele vamos pro próximo. Pode ser um monte de diferença, mas o que vai fazer você avançar para essa capacidade de ir para o próximo patamar é isso. E a questão do próximo patamar não é uma questão que você fala assim, ó, o Léo acordou hoje de manhã e falou, não, nós temos que ir para o próximo patamar. Não, você tem concorrência batendo na tua porta. Você tem concorrência batendo na tua porta, você tem novas tecnologias batendo, então tem alguém lá pegando AI, alguma coisa que a Performa faz, o cara lá do escritório dele, ele conseguiu escalar, conseguiu ganhar uma competitividade que não tinha antes, por exemplo. Exato. Sei lá, tô aqui sim, mas pensando... IA foi isso, né? Um monte de empresa... a gente se beneficiou de IA porque a gente começou antes que a maioria das pessoas. Né? A gente começou a falar de IA na Performa em 2021. Em 22 a gente já tinha produto nosso usando IA. Sim. Né? Então, a gente pulou na frente e eu já dei esse dado, né? A gente cresceu o nosso faturamento. A gente é uma empresa de serviço. Né? Empresa de serviço não escala. A gente cresceu o nosso faturamento em 2022 30% sem aumento de headcount. Qual que é a mágica? É eficiência. Do tipo assim, eu tomei mercado de alguém. Não tem essa. Né? Tudo bem, a demanda por digital cresceu muito nos últimos anos, né? Agora está até numa curva um pouco mais descendente,
que também é normal, né? Não tem reta para cima o tempo inteiro. Isso é um fato, né? Sim. Mas a gente teve um aumento de eficiência que incomodou, né? A gente incomodou alguém. Alguém a gente incomodou. Porque não foram todas as empresas do setor de tecnologia que conseguiram isso, né? Teve outras empresas que a gente admira bastante que também pegaram essa onda, mas eu converso com outros empresários de TI que falam para mim, puta, Léo, acho que eu errei a mão, devia ter investido em IA antes, né? E sabe qual foi a nossa receita de investimento em IA, Fernando? Não foi mirando nada mirabolante. Foi assim, cara, vamos tentar fazer isso aqui mais rápido? Se a gente colocar um assistente de IA aqui, a gente consegue aumentar a produtividade do time ali na escrita de código? Pô, vamos testar. Aí a gente testou uma ferramenta, 2, 3, 4. Umas falharam, outras não. Sabe, sem medo de errar. Sim. Sem medo de errar. Eu não estou preocupado com erro. Eu estou preocupado com acerto. Eu tenho que achar qual é o melhor caminho, né? Quantos caminhos a gente vai ter que trilhar? O conceito que a gente colocou foi o fail fast. Do tipo assim, cara, a gente criou uma forma lá dentro, né? De falar assim, cara, toda vez que a gente achar um empecilho, relata. Ó, isso aqui eu não consegui. E a gente fez times testando diferentes tecnologias, né? Em um mês a gente definiu o que era bom para performance em termos de IA. Aí a gente pegou aquela metodologia, pegou aquelas ferramentas, trouxe para nossa metodologia, trouxe para o nosso dia a dia, né? A gente encaixou as ferramentas de IA no nosso portfólio. Começamos a aplicar primeiro dentro de casa para aprender a usar e depois fomos para o mercado. Então, quando a gente foi oferecer para os clientes as nossas ofertas de IA, a gente estava muito seguro, porque a gente já estava usando. Sim. Não era um produto novo. Não, era um produto que a gente tinha desenvolvido, usou dentro de casa e aí a gente levou para os clientes, conectando com o que a gente estava conversando. Não pensamos em nenhuma ciência de foguete. Foi melhorar o dia a dia de uma empresa de desenvolvimento de soluções. Você já dominava o processo, as pessoas que conheciam o processo, eles conseguiram identificar que ali era uma oportunidade, você ouviu que era uma oportunidade, vocês fizeram uma análise se valia a pena ou não investir recurso ali, investiu, deve ter falhado, como você falou, algumas vezes, só que o que deu certo, já durante o tempo você já está ganhando uma eficiência. A gente perpetuou o que funcionou. Ah, Léo, mas vocês erraram. Sim. Pra caramba. Sim. Pra caramba. Isso faz parte, meu. Isso é inerente. Sabe? É aquela história assim, eu tenho um cara no meu time que nunca perdeu um pênalti. É o cara que não bate. Você não joga, entendeu? Tem um cara que nunca vai perder um pênalti. É o cara que não bate. Eu brinco com a liderança lá da empresa, eu falo isso pra todo mundo. Eu falo, cara, se tem alguém na sua equipe que não erra nunca, se livra desse cara muito rápido. Porque a chance dele não estar fazendo nada é imensa. É imensa. E tem um tema também interessante nisso que você está falando, Léo, porque novamente vai bater em cultura. Porque você tem que ter uma cultura de reconhecimento, de que tanto do que deu certo, quanto aquilo que não deu tão certo e que também é importante, pelo que a gente estava falando alguns minutinhos atrás. Porque senão, também tem um outro conceito que fala de segurança psicológica. Boa, né? Então, se você não tem um ambiente de segurança psicológica... Você dá uma travada. Então, eu não vou trazer isso aqui pro Léo, porque eu vou... Vai ser massacrado. Você entendeu? Então, tem uma questão de você conseguir criar uma capacidade, aí conecta novamente trabalho em equipe, eficiência, tudo aquilo que a gente está falando, né? Que você pode ver que a gente vai sempre rodar pelo mesmo core. As coisas são muito conectadas. Porque senão você não vai ter essa habilidade de fazer essa roda girar como você deu esse exemplo, né? Eu lembro
eu lembro, voltando aqui, vocês estão falando aqui, eu voltei 20 anos atrás, da pequena inovação, né? A gente tá falando aqui das pequenas inovações. Eu lembro que eu tava, isso é realmente 20 anos atrás, quem ouvir a gente vai falar, pô, mas hoje você liga o Windows, você vai ver lá no cantinho da tela. Eu lembro que eu tava fazendo orçamentos, e tinha material importado, então eu tinha que saber o dólar. Então volta 20 anos atrás, nós estamos em 2024, em 2004, como é que era pra você conseguir o dólar, né? Então não era, você tinha lá, você tinha internet, você tinha que entrar, você entrava, acho que se eu não me engano era no banco, não sei se era no Bacen, ou você entrava no né? Bacen. Aí você ia lá, entrava na tabelinha e tinha, ou seja, tinha um processo lá, você gastava lá, sei lá, 1, 2, 3, 4 minutos, sei lá. Eu lembro que naquela época, eu não me lembro qual que era o navegador que estava utilizando o aplicativo de e-mail. Eu fiz uma automaçãozinha. Uma automaçãozinha que era um botãozinho. Era um botãozinho que eu apertava ali. Fazia esse RPA, né? Era um RPA. Que ele ia lá e buscava ali no site. E me enviava um e-mail. Com a cotação do dia. Com a cotação do dia. Olha que legal, velho. Que loucura. Então, uma coisinha desse tamanho. Coisinha desse tamanho. Aí vamos supor, te economizou 5 minutos. Vamos fazer essa conta? Rapidinho assim. Sim, te economizou 5 minutos. Em uma semana já é meia hora. Em uma semana já é meia hora. Em um mês, 2 horas. 2 horas. No ano, 1 dia. 1 dia útil. 1 dia útil. Perdão, 3 dias 3 úteis. Olha, em um ano, hein? Em um ano você tem 3 dias úteis. Uma coisinha desse tamanho. Então, assim, é só pra gente... Acho que é importante você fazer essa reflexão sobre o poder dessas pequenas mudanças que você vai fazendo. E se você escutar, ou ler, ouvir qualquer líder de sucesso, qualquer filósofo, eles vão ver que você vai chegar num ponto onde o tema não é o final, o tema é o percurso. O quanto você vai exercitando no percurso. Eu faço uma brincadeira, você conhece o Rodrigo, nosso financeiro. Eu faço uma brincadeira, né, que ele é halterofilista, né? Sim. Né? E aí a gente começa a conversar ali, qualquer coisa, eu falo assim, ó, pergunta pro Rodrigo, se ele for um dia na academia, ele vai ficar com o braço do tamanho dele? Não. Se ele for uma semana todo dia na academia, vai ficar? Não. Se ele for um mês, vai ficar, Rodrigo? Não fica. Você tem que ir lá. Anos. Anos para você conseguir. Ou seja, são pequenos esforços, disciplina que você vai colocando e você vai adicionando ponto a ponto, e vai criando a base sólida que a gente falou, e daí vai abrir a oportunidade dessas inovações. E são esses pequenos passos que vão fazer a diferença. Que da hora. Fernando, mudando um pouquinho de assunto agora, a curiosidade, né? Porque eu brinco, tipo assim, brinco não, isso é uma verdade na minha cabeça. Eu acho que eu tenho um gap na minha formação, né? Que é nunca ter trabalhado numa empresa muito grande. Apesar de eu sempre trabalhar para empresas muito grandes, a maior empresa que eu trabalhei na vida foi a Performa, né? Como é estar inserido numa empresa gigante como a Eaton? Acho que primeiro é um privilégio, né? É um privilégio porque eu acho que cada vez mais você tem que estar muito conectado com... Assim como a gente está falando de uma empresa grande, mas uma empresa com uma Performa, qualquer empresa, você tem que estar conectado com os valores da empresa. Sim. Né? E aí, valor é aquele negócio que fica escrito lá num papelzinho que fica colado na parede? Não, valor é aquele no dia a dia. Isso aí. Então, acho que o primeiro tema em qualquer... é uma questão de você ter uma conexão com os valores da empresa. Né? Então, quando você tem uma conexão, os valores da empresa são parecidos com seus valores individuais, aquilo cria uma sinergia. E aquilo vai gerar o quê? Uma paixão. Então, se você não trabalha numa empresa, independente de que empresa que seja, que você não comunga
não quer dizer que você não vai conseguir trabalhar, mas o teu Vai ser um pouquinho mais doído. vai ser doído, né? Vai ser um pouco mais doído. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E isso aí, né, independente da empresa. Então, eu me sinto privilegiado, né? E eu acho assim, uma empresa multinacional, grande multinacional, te dá sempre o quê? A capacidade de vivenciar essa diversidade. Seja diversidade territorial, né? Ou seja, de cultura, né? Geográfica, territorial, geográfica, sim. né? Cultura. Então, no nosso caso, quando eu penso na parte elétrica, né? Você tem normas, você tem, Tem muita parâmetros. regulação, Então, então, isso é bastante enriquecedor, porque você tem que criar um repertório, né? Um repertório com uma complexidade que te dá uma capacidade de você trabalhar um repertório. Que eu acho que, fazendo um paralelo, né? Quando eu vejo a questão da performance, é mais ou menos quando você muda de segmento, né? Porque as necessidades, dependendo do teu cliente, mudando do segmento de atuação, também são distintas, né? Como é? Mas eu acho que a questão de você ter essa oportunidade de trabalhar numa empresa que você comunga dos valores Legal. Você tá na Eaton há quanto tempo? Agora eu vou 12 anos. Legal. Quase pro 13º. Legal, bacana. Você está no setor, na divisão de Power Systems, né? Quais são... O setor elétrico. Setor elétrico. Quais são os outros setores que a Eaton atua? A Eaton atua basicamente em dois setores. Um setor elétrico, onde ela tem uma gama muito grande de equipamentos, né? Desde um mini disjuntor que vai dentro do quadrinho lá da tua casa, né? Até um religador que tá num poste aqui em São Paulo, em Campinas, onde seja, né? Fazendo... O lá da minha casa. Que bom. Então é bom. O da minha casa é mesmo. Tá vendo? É bom, você pode ver que não tem problema. Então, ou seja, é uma gama muito grande, né? UPS para missão crítica, então, ou seja, tem software, então, ou seja, tem uma gama, uma oferta muito grande de equipamentos. E o outro setor, que é o setor conectado ao setor industrial, onde a Eaton tem soluções para a indústria aeroespacial, né? Legal. E solução para a indústria de mobilidade, né? Então, muito conectado com caminhões, carros, né? Tanto combustão quanto elétrico. Que da hora. Fernando, ainda falando um pouquinho da Eaton, né? O dia a dia de uma corporação gigante, ele é influenciado pelas coisas que acontecem no mundo, ou o Brasil, a divisão Brasil, opera autonomamente? Eu acho que é mais uma visão de corporação, né? Se a gente for entender como é que a Eaton, em qualquer outra grande corporação, então a gente é realmente uma companhia integrada, né? Então a gente faz parte de um grande ecossistema onde a gente comunga dos mesmos valores, dos mesmos princípios, dos mesmos modelos de negócio, dos mesmos processos, né? Que é um pouco daquilo que a gente também estava falando, do ponto de vista de você ter um processo sustentável, né? Ou seja, você tem um grande PDCA funcionando, né? E a gente consegue enxergar isso, né, como um bem muito positivo da nossa companhia. E tem bastante troca de conhecimento com as outras áreas de negócio, com as outras unidades, falando agora do setor elétrico, né? Existe bastante intercâmbio entre as unidades ao redor do mundo? Sim, é a colaboração que a gente estava conversando aqui, né? Aí tem uma empresa de sucesso, né? Então a gente vê o quanto a gente cresceu, né? Tem crescido, o quanto a gente tem de uma visão positiva do mercado, e com certeza isso também está muito conectada com a colaboração, né? Colaboração é um tema premente em qualquer organização de sucesso. E olha que coisa interessante, né, Fernando? Você estava falando sobre essa questão do global, que eu tive experiência também de trabalhar em empresas globais, e é uma coisa muito recorrente que a gente ouve, você deve ter ouvido isso também, porque o global não pode isso, no global não pode aquilo, tudo travado, não sei das quantas e tudo mais, né? E eu vejo do que a gente já atuou junto, né, nos projetos e tudo mais, que parece não ter do teu lado, essa coisa,
essa visão de, não pode fazer, o global barra, não sei das quantas. E eu vejo muito essa questão do que você propõe, né, pro time, nessa visão das inovações contínuas e pequenas, né? E claro, eu não vou poder, por exemplo, mudar a grade salarial da Eaton no Brasil, porque aí faz sentido, porque é a mesma companhia. Mas essa coisa de você conseguir evoluir a empresa dentro dessa visão das pequenas inovações é um negócio que, para mim, é um puta exemplo, né? Da forma como você atua hoje, né? Ter uma empresa global, gigante, em que eu já tive experiências de muita gente reclamando sobre essa questão de, não pode isso, não pode aquilo, mas você mostra que pode, né? O porquê não. A gente, Zé, só pegando uma carona no que você tá falando, a gente ouve isso, né? O global barra, o global barra. Cara, juro, eu entendo o global. Porque você imagina uma empresa gigantesca como a Eaton, se não tiver um mínimo de governança. Lógico. Sim. Acabou. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Sim. Não tem como funcionar, né? Do tipo, mesmo uma empresa, a Performa, quando tinha 10 pessoas, era uma empresa diferente da Performa com 50, que era uma empresa diferente da Performa com 100 pessoas, que é uma empresa diferente da Performa de hoje, né? Então, essa história o global barra, eu super entendo, né, que tem que ter um mínimo de governança, mas a gente observa na maioria dos nossos clientes que é do tipo assim, cara, tem aqui, é como se eu te dou o campo de jogo. Ó, o campo de jogo é esse aqui. Boa. O jogo, você joga. Eu vejo as diretrizes globais das grandes companhias como isso, cara, teu campo de jogo é esse aqui. Agora, como você vai jogar, aí eu conto. Por isso que o Fernando tá na Eaton. O Fernando não tá na Eaton pra cumprir ordem. O Fernando tá na Eaton para botar o cérebro dele para funcionar, para que a Eaton Brasil seja a melhor Eaton possível. Sim. Acho que é uma questão, você colocou de governança, né? Então, cada vez mais, governança é um ponto para qualquer empresa. Desde o início a gente está falando de planejamento, governança, né? Ter os frameworks, ter os processos, ter as políticas, né? Ter isso muito bem comunicado, muito bem com as pessoas devidamente treinadas. Ou seja, você, né? A gente faz o leveling the playing field, né? Ou seja, você coloca todo mundo ali ali com todo mundo ali com aquela mesma bagagem. Então, a partir dali, você tendo todos esse trabalho, vai no quê? A gente explorar as oportunidades de inovação. Né? E aí entra a colaboração, porque a colaboração, você fala, a colaboração não é com um coleguinha do lado, né? Você fala, não, coleguinha, não, é uma colaboração que você tem que, se é uma empresa global, você tem que expandir globalmente, conseguir mostrar, né, as questões dos racionais estratégicos, do porquê investir, porque no final, grandes corporações, qualquer grande corporação, tem uma disciplina, né, de sucesso, tem disciplina em alocar o capital, e queira ou não queira, tudo isso que nós estamos falando de investimento, você está alocando o capital da empresa em determinado tema. Então, ou seja, como é que você vai fazer dentro da governança, dentro das políticas, dentro daquela regra, você conseguir trabalhar, colaborar, criar esse awareness, essa visão daquilo, do que pode ser feito, né? E aí sim, executar. E aí um ponto interessante que eu entendo, aí eu sempre faço uma visão colocando a cultura do nosso país, da nossa né? Porque que é o contexto que a gente está inserido. Que a gente está inserido, né? Então, às vezes você fala assim, olha, consegui aqui, tô inovando, tô fazendo. Cara, você tem que reportar. Se o repórter é semanal, é semanal. Se o repórter você tem que reportar. Você tem que mostrar o que está indo certo e o que não está indo errado. Se tiver indo errado, quais são os planos de mitigação que você vai fazer? Aí fala, mas dá um baita de um trabalho, Léo, não quero fazer. Falo, cara, mas trabalhar dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Eu falo, trabalhar dá trabalho, gente, não tem jeito, né? E aí é legal, né, Fernando? Porque, tipo assim, é óbvio que todo mundo tem um quezinho hedonista ali, de fazer só o que dá prazer. Só que eu entendi, né, ao longo da minha vida profissional, eu entendi, e por isso não me frustro, que é o seguinte: boa parte do tempo, eu vou estar fazendo, boa parte do tempo mesmo, eu vou estar fazendo coisas que eu amo. Mas tem hora que eu vou ter que fazer coisa que eu não gosto. E faz parte do processo. Eu não criar um reporte
porque um projeto está indo mal, não vai fazer o projeto ir bem. Muito pelo contrário. Vai piorar a situação. Porque é tipo varrer a sujeira para baixo do tapete. Não reportar é isso. A partir do momento que você cria essa disciplina de, independente do resultado, eu vou reportar. Puta, mas eu vou mandar esse projeto não tá bem, o Fernando vai me dar uma bronca. Beleza, vou tomar uma bronca. Se o projeto tá indo mal, é até legal que alguém... Mas eu tenho mais gente pensando. Voltamos da colaboração de novo. Isso aqui não tá indo bem. Não. A gente precisa... Não é um problema do Zé. Entenda o seguinte, o que eu tô querendo dizer, no dia a dia. O Zé tem um problema. O Zé tá com um projeto que não tá indo bem. O problema não é do Zé. O problema é da performance. Quanto mais gente souber que não está indo bem, melhor. Porque é mais gente pensando. Ele vai tomar uma bronca? Puta, mano, eu tomo, todo mundo toma. Tem hora que... Falo, cara, caguei, mano. Só que eu mandei mal. Eu ligo pro André, faço isso direto. Ligo pro André e falo, mano, me ajuda a pensar num negócio aqui. Às vezes, só de você compartilhar o problema, no momento que você tá compartilhando, você já começa a ter ideia. Sim. A pessoa não falou nada. O André fazia isso direto, a empresa pequena, a gente já tava um do lado do outro, né? Ele fala, mano, me ajuda a pensar num negócio aqui, ó. Eu tô tentando fazer isso, e eu calado. E aí eu tentei isso. Ah, beleza, velho, já sei. Obrigado. Eu não abri a boca. O fato de compartilhar o problema já gerou uma solução. Né? E essa disciplina de compartilhar, criar o processo, igual você falou, que confia no processo, né? Cara, eu tenho que fazer um reporte semanal. O reporte vai ser semanal. Vai ter semana que o reporte vai estar assim, tem semana que vai estar assim, e tem semana que vai estar assim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém vai morrer por isso. Cultura nossa. Você falou, tô conectando no contexto Brasil nosso. A gente lida mal com erro. A gente voltou a falar disso. A gente não lida bem com falhas. Fala, cara, não posso mostrar pro Fernando que eu errei. Não, você tem que mostrar. Porque no mínimo o Fernando vai ver que, ó, cara, errou, mas o processo está sendo seguido, ó. Tinha que ter um reporte semanal? Tá aqui o reporte. É o número que eu queria ver como diretor da Eaton? Não é o número que eu queria ver. Mas tá aqui o número. Se eu tenho o número, eu sei como agir. São vários... Isso que você falou me acende aqui diversos temas aqui. Então, o primeiro, quando você diz que só de você exercitar, contar para o outro, você está organizando seus pensamentos. Isso. Porque às vezes você está dentro de um problema, você não consegue pensar. Aí você se coloca que você não está num processo de resolução, você está num processo de sofrimento. Isso, exatamente. Você não consegue ver um passo na frente. Cara, Fernando, adorei isso, cara. Eu vou trazer isso pro meu dia a dia. Você não tá num processo de resolução, você tá num processo de sofrimento. Você não vai resolver nada nesse estágio. Não vai. Quando você se abre e fala, olha, eu vou falar. Talvez você já tenha as ferramentas internas para resolver. Então, só de você se colocar nesse processo de desencadeamento lógico das ideias, você consegue chegar ali no ponto. Tanto é que é igual quando você tá lá tentando, você tá com o computador tá travado, você tá tentando botar a senha, aí você chama um suporte de IT, o cara só a presença dele você já consegue. Ele não precisa nem colocar a mão no computador e volta a funcionar. Eu pensei que era tudo ciência holística, cara. Não é isso? O cara só chegou perto, ele tá tudo certo? Tudo. Já consegui. Obrigado. Assim, obrigado. Valeu. Então, assim, acho que esse aí é o primeiro, acho que é a primeira reflexão muito positiva do que você fez. Léo, o outro ponto que eu acho que é interessante, assim, é você olhar os dois lados da moeda, como tudo na vida, né? A gente quer ter tudo certinho, não, mas tudo é um equilíbrio, né? Então, do lado de quem tá ali com problema, você tem que ter a coragem de sofrer a crítica, se pôr à prova. Porque se você não se abrir para comunicar, para falar, você vai ficar lá, aquela famosa chocando granada. Você já ouviu falar nisso aí? A granada vai explodir.
A granada vai explodir. Vai, Trocando fica, granada é ótimo. fica lá só esperando. Não é isso? Então, seja, você conseguir colocar essa visão de uma forma, né, comunicar. E do outro lado, da liderança, se você não criar a segurança psicológica que a gente falou, assim, cara, pode comunicar, deve comunicar, vamos trabalhar em equipe, você não gera um processo que vai gerar esse tipo de discussão. Se você trazer para o nosso dia a dia, aí você fala assim, pô, o que eu vejo na grande massa, né? Se não trazer para o nosso dia, para o nosso contexto, né? É esse exercício. Por que eu falo tanto dessa questão desse exercício da colaboração? Porque a gente, eu não sei se você já viu, eu tenho essa percepção, às vezes a gente, como cultura, tá? Nós estamos conversando sobre um assunto. A gente concorda em 70% dos assuntos. Os 30% que a gente discorda já é o bastante para não colocar a gente para trabalhar junto. E se você for pensar pragmaticamente, foi 70% é a grande maioria. Assim, vamos pensar em 2/3, nós estamos... A gente tá alinhado. Por que eu não vou trabalhar? Por quê? Porque eu não quero abrir concessão, porque eu quero garantir que o meu ponto seja... Aí é muito mais uma questão do exercício do ego, Sim. São outras coisas do que realmente trabalhar junto para ver o bem maior. Entendeu? Então isso eu acho que é o grande, no final, assim, um grande exercício que a gente tem que fazer com equipes, com nós como sociedade, né? A maturidade, o dia a dia empresarial, né, me mostrou isso. O Zé trabalhou comigo, né? A gente foi funcionário da mesma empresa, né? Antes da Performa. A gente começou a nossa carreira praticamente juntos, né? Eu sou um pouco mais velho que o Zé. A gente começou a nossa carreira... Um pouquinho mais. Um pouco mais velho. Mas você rodou de pneu murcho, ó. Se botar eu e você aí, vão falar que eu sou mais novo, não vem não. Eu não duvido disso. E aí, quando eu era muito novo, né, do tipo, meu primeiro cargo de gerência, eu tinha 28 anos. 28 anos eu tive meu primeiro cargo de gerente, né? Eu era muito agressivo. Eu não colaborava. Eu não colaborava. Eu impunha as minhas ideias. Eu queria vencer. Para mim, toda reunião era uma luta e eu tinha que vencer. Bota esse cara no design thinking pra você ver, Fernando. Não, lembra que eu parei de participar? Uma época, eu parei de participar das sessões de design porque eu queria impor a minha ideia. Era só divergência. Não convergia. Não era nem divergência. Não, eu tentava fazer todo mundo convergir pro que eu queria. Eu era muito, muito agressivo, né? Tem uma boa oratória. Por que eu fui estudar persuasão? Porque eu queria persuadir todo mundo. Sabe o que a maturidade veio me trazendo? Mano, ouve as pessoas. Junta o Fernando, o Zé, o Pedro, o João, o Mário, a Ju. Ouve todo mundo. Pega essas ideias das pessoas, concatena elas com as suas e vê se a sua ideia é melhor ou se a ideia da Ju é melhor. No final, sabe o que eu descobri? Que não tem uma ideia. É uma composição. O Fernando fala uma coisa, eu complemento, o Zé aumenta, a Ju potencializa, aí você já enxerga... A ideia nasceu em você. Aí com a colaboração, você já enxerga uma outra coisa que dá para fazer, as coisas fluem muito mais fácil. Não é fácil praticar isso. Não é fácil, eu falei, eu só consegui isso com a maturidade, né, com o passar do tempo, porque também aí tem o contraponto, né? Eu adorava vencer essas discussões, mas, era cansativo, e quando dava errado, a responsabilidade era só minha. E eu assumia, beleza. Mas eu falava, cara, mas peraí, podia ter deixado a galera me ajudar, porque pelo menos se tivesse dado merda, né? Pelo menos agora que deu merda, tinha mais gente pra me ajudar. E foi a generosidade das pessoas que foi destravando isso em mim. Generosidade em que sentido?
quando dava o problema, eu falava, não, peraí, vamos resolver. Mesmo a ideia tendo sido sua, você que forçou esse caminho, aí, vamos lá, vamos resolver. Tamo junto. Aí eu falei, pô, cara, esse cara é meu parceiro na hora ruim, pô, ele é meu parceiro o tempo inteiro. Ele é meu parceiro o tempo inteiro. E se o cara é meu parceiro o tempo inteiro, eu tenho que ouvir ele. Só que essa conexão, ela não é fácil de fazer. Não. Eu falo isso pro meu filho, mas eu sei que ele não vai praticar. Porque ele tem novo, 19 anos, testosterona lá em cima, quer vencer tudo. Isso você deu uma lição de maturidade aqui pra gente, né? A maturidade em si você conseguir... Porque são vários aspectos que você vai colocar. Você vai colocar o aspecto onde você tem, né? É uma palavra que a gente... em inglês, né? Quando a gente coloca para o português, fica mais difícil, que é o accountability. Ou seja, você tem como se fosse uma responsabilidade ali daquele... Aquela responsabilidade, assim, única. Ou seja, eu vou entregar. Ou seja, você prometeu aquilo. Então, você tem... O que você tem que, talvez, colocar, né? Eu acho que é o processo que você deve ter passado, é o como. Porque, assim, né? Você tem aqui, mas como você vai chegar ali? Né? Qual que é o processo que você vai usar? Então, esse é o primeiro passo, né? É você ter esse self-awareness, você conseguir pensar, né? Que fala, cara, eu preciso mudar, porque senão, como você falou, vai chegar todo mundo ensanguentado ou daqui a pouco eu vou estar eu sozinho fazendo tudo. Sangue? Não, nunca vi. Nunca vi. Não. Olhava para trás. O Samir contribuiu muito com essa mudança de mindset da performance. Né? A gente sempre entregou, Fernando. Tipo assim, os nossos clientes a gente nunca teve um problema, tipo assim, a performance não entregou. A gente entrega. Só que a empresa menor, nesse tesão que eu falei de fazer as coisas acontecerem, cara, tinha projeto que a gente olhava para trás, era literalmente um rastro de sangue. Entregou, o cliente tá feliz, beleza. Mas dentro de casa, o custo era muito alto. Não tô falando custo financeiro, não. Tô falando custo pessoal, do clima, o custo pessoal, que é bem pior do que o financeiro. Sim. É bem pior do que o financeiro, né? E eu falei, cara, a gente precisa mudar isso. A gente precisa ter um processo que permita que a gente não tenha mais esses rastros de sangue. Tem hora que uma coisa ou outra sai do controle, a gente dá um gásinho, rapidamente bota no trilho, etc. Mas a maturidade que isso trouxe, e eu lembro, tipo assim, aí você volta na infância, né? Que meus pais falavam pra mim assim, cara, me escuta, eu sei o que eu tô falando, E você falava, e eu ficava assim, não sabe nada, tá nem... E hoje eu me vejo falando, filho, me escuta, mano. E eu sei o que tá passando na cabeça dele. Pô, esse cara é chato pra caralho, deixa eu quieto, eu sei o que eu tô fazendo, né? E eu tento passar isso pra equipe, né? Cara, eu já fui, eu já trilhei esse caminho. Antes eu ficava tentando convencer. Bem naquilo que você falou do 70-30. Pô, a gente converge em 70%. Não, eu queria 100%. Hoje, eu já passo as informações pro time sabendo que eles vão absorver metade. Por quê? Porque metade eu posso estar errado. Quem disse que eu tô certo o tempo inteiro? Eu posso estar falando uma coisa pra equipe e eu tô errado. E confio no Zé pra ouvir o que eu tô falando e falar, cara, isso aqui eu vou absorver. Beleza, deixa o Léo falar, mas isso aqui eu não vou fazer desse jeito. Não concordo. Algumas vezes a gente debate, ele fala pra mim, puta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E outra metade eu sei que a galera não vai absorver, né? Aí tipo assim, ó, parte ele vai absorver, parte ele não vai absorver porque eu tô errado, e parte ele não vai absorver porque não tem a maturidade ainda. O cara não tem a maturidade. E tá tudo bem. Eu prefiro focar no que a gente convergiu. Até porque vira a nossa alavanca para começar a construir a confiança. Então, se a gente já tem um ponto que a gente converge, pô, olha que legal. Então, a gente se apoia nesse ponto e evolui a partir daqui. Fernando, infelizmente, cara, tem 1 hora que a gente tá conversando. Parece por mim é um pouquinho mais, né? Por mim podia ter... A gente podia fazer um episódio de 3 horas, que eu tenho certeza que com você tem assunto. E, reforço o que eu disse no início,
muito pela admiração que eu tenho por você, cara. De verdade mesmo. Eu acho você um cara sensacional. Queria te agradecer muito, muito por esse bate-papo, né? E queria terminar. Sei que a gente já tá com o tempo estourado, mas eu não vou deixar de perguntar. Quando que a gente vai dar um rolê de Fusca? Opa, Aí, boa. essa é uma boa proposição. Eu e o André, há um tempo, a gente queria... a gente tava com um plano de comprar um Mitsubishi Eclipse Nossa, não faz isso. e ficar E mexendo. ficar mexendo nele só pra ficar mexendo Não no carro. faz Sabe, isso, tipo assim, cara. é aquela... o André falou, Léo, eu e você, a gente tá parecendo aquelas pessoas que não tem problema. E aí quer arrumar um. Né? Você não tem problema. Caçador de vamos burnout. vamos caçar um burnout. Aí, e aí depois o André falou, pô, e se a gente tivesse um Fusca? Pelo menos era um arame. O arame resolve Então, tudo. Arame. Eu acho que assim, então, novamente, obrigado. A recíproca é verdadeira. Você sabe que eu admiro muito também a Obrigado, forma, o empreendedorismo, a forma que você gera a performance. Eu acho sensacional. Eu acho que a conversa para mim aqui foi bastante enriquecedora, porque a gente veio até com uma proposição para falar de inovação e tecnologia. A gente falou de Fusca. Mas eu acho assim, no fundo tudo está conectado, porque a gente falou muito de Exato. cultura. É isso. De cultura de eficiência, É isso. cultura da melhoria contínua, cultura da inovação. Não, a Ju vai me matar. Quando ela vê o episódio, ela vai me matar, porque ela vai falar, pra que eu fiz essas fichas? Mas eu acho que no final da história, se a gente não tiver essa base sólida, a gente não consegue dar esse próximo passo, Estou né? 100% alinhado contigo. Fernando, muito obrigado pela visita, Valeu. cara. O bate-papo foi sensacional. E você que ficou com a gente até o final, já sabe. Curte, compartilha, se inscreve. Quiser fazer alguma pergunta pro Fernando, comentar, bota aí nos comentários, a gente faz chegar até ele. Ele respondendo, a gente devolve aí. E o objetivo, galera, é compartilhar conhecimento. Então, ajuda a gente nesse engajamento, se inscreve aí pra gente ter mais episódios tão bons quanto esse. Beleza? PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.